Shalom, queridos! Hoje é Atos capítulo 10. O tema é O Reino é para Todos. Neste capítulo estudamos que Deus revela a Pedro, através de uma visão, que o Evangelho deverá ser pregado aos gentios. Pedro ensinará o Evangelho a Cornélio e sua família, e depois apaziguará a discussão entre judeus sobre o Evangelho ser pregado a eles. A obra do Senhor segue adiante, apesar da perseguição que Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, promove. Ele condenará Tiago à morte e depois colocará Pedro no cárcere. Na noite anterior à execução de Pedro, um anjo o ajudará a escapar da prisão. Herodes será ferido por um anjo e o Evangelho seguirá em firme sua expansão. Aleluia. Atos 10. O contexto de Atos 10, o contexto histórico de Atos 10. Vimos que Jesus apareceu a Saulo, que depois viria a ser chamado de Paulo. Quando ele viajava para Damasco, foi que ele apareceu a Saulo. Depois disso, Saulo perdeu a visão. Após Ananias o curar, Saulo foi batizado e começou a pregar em Damasco. Saulo, então, vai a Jerusalém a fim de unir-se aos discípulos, mas quando os judeus gregos ameaçaram a sua vida, os apóstolos o enviaram a Tarso. Pedro realizou milagres em Lida e Jope. Atos 10, versículo 1. Um centurião chamado Cornélio. Os centuriões eram a parte essencial do exército romano, que se distinguia por suas habilidades para liderar homens. Filipe tinha pregado em Cesareia, de modo que devia ter existido acontecimento do conhecimento do cristianismo ali antes desse incidente com Cornélio. A corte italiana era provavelmente uma força auxiliar de soldados locais não italianos ou romanos, embora o grupo original possa ter consistido de soldados italianos. Os soldados romanos não gozavam de boa reputação, pois eles muitas vezes estavam envolvidos em extorsão e brutalidade contra a população local. Atos 10, 2. Cornélio era temente. Os tementes a Deus respeitavam as crenças e os costumes judaicos, inclusive leis dietárias e dias especiais. Eles frequentemente se associavam aos judeus, mas não estavam dispostos a se tornar prosélitos completos, uma vez que isso requeria ser circuncidado e observar outros rituais judaicos. E eles não queriam ser circuncidados e não queriam outros deveres dos judeus. Atos 10, de 3 a 4. Cornélio tem uma visão. O temor e o espanto eram reações comuns à voz de Deus ou à sua aparição em relatos bíblicos, como Atos 9, 4. As orações e esmolas de Cornélio motivaram nova revelação de Deus a ele por meio de Pedro.
Atos 10, de 5 a 10. Enquanto isso, Pedro ainda estava em Jope. Era comum orar no terraço. Ao ir orar a hora sexta, Pedro enfrentou o grande calor do dia. Contudo, a série de eventos interligados nas vidas de Pedro e Cornélio revelam que o êxtase do apóstolo era algo mais do que uma experiência natural provocada pela fome. Era uma mensagem da parte de Deus. Atos 10, de 11 a 16. Pedro recebe uma visão. A fidelidade de Pedro ao longo da vida, as leis dietárias judaicas entraram em conflito com a ordem do Senhor para matar e comer animais impuros. Pedro observava as leis de dieta, dos judeus. Eles sendo judeus, ele era obediente. Então agora ele entra em conflito com essa visão, mandando ele comer justamente animais imundos. O apóstolo teve essa visão 3 vezes. A repetição servia para confirmar a mensagem repugnante e enfatiza sua significação. Atos 10, 17 a 20. Pedro recebe os enviados. No caso, Cornélio, um anjo lhe falou, mas com Pedro. Um anjo lhe falou, mas com Pedro foi o Espírito Santo que falou, depois que o Senhor lhe concedeu a visão. A alternância entre o Espírito e o anjo como agente de comunicação ocorre em outras partes. Atos 10, 21 a 24. Tudo se encaixa. Quando Deus age poderosamente na vida de uma pessoa, é natural que ela junte parentes e amigos e compartilhe a experiência com eles. Nesse caso, isso ajudou a multiplicar o impacto da mensagem radical de esperança pregada por Pedro. Atos 10, de 25 a 26. Eu também sou homem. No momento em que Cornélio caiu aos pés de Pedro adorando, Pedro protestou e disse que ele também era um mero homem. Os apóstolos sempre buscavam glorificar a Deus e não a si mesmos. Atos 10, de 27 a 28. Pedro entende a visão. A visão que Deus deu a Pedro o ensinou que os padrões de pureza que impediram os judeus de se associarem aos gentios tinham se tornado obsoletos. É difícil superestimar a mudança radical que isso representava para a cosmovisão de Pedro. Atos 10, de 29 a 33. Cornélio compartilha sua visão. Ao dizer que todos estavam ali reunidos diante de Deus para ouvir todas as coisas, o que Deus ordenou Pedro dizer ou fazer, Cornélio mostrou a abertura semelhante à de uma criança que Jesus requereu de seus discípulos. Atos 10, de 34 a 35. Todos são aceitáveis a ele. Por causa da visão, Pedro agora entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Isso não significa que o Senhor aceite todas as pessoas sem se importar com a resposta que elas dão
a Ele, ou que as pessoas que o temem sejam aceitáveis a Ele e não precisem de Cristo. Antes significa que Deus não excluiu nenhuma nação ou etnia da oferta da salvação. Todos têm direito a essa oferta da salvação. Atos 10, de 36 a 41. Sejam testemunhas. Esta palavra que eu digo, vós sabeis, indica que a biografia básica de Jesus já era amplamente conhecida. Tudo que nós vimos aqui mostra que a biografia básica de Jesus já era amplamente conhecida. Ainda era necessário, no entanto, que testemunhas da vida de Jesus viessem e completassem qualquer lacuna no conhecimento e chamassem as pessoas à fé salvadora. Atos 10, 42 a 43. A comissão é essa. O próprio Jesus disse aos apóstolos que ele é o que por Deus foi ordenado para julgar todos os seres humanos. Apoiando essa reivindicação está o testemunho de todos os profetas. Lucas 24, 44. Atos 10, 44 a 46. A descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo e o batismo dos crentes novamente são todos componentes da conversão, embora mais uma vez numa ordem diferente. Uma vez que os convertidos gentios estavam falando línguas e magnificando a Deus, exatamente como os judeus, crentes tinham feito no Pentecostes, Atos 2, de 4 a 11, os que criam na circuncisão, que estavam com Pedro, surpreenderam-se. Atos 10, 47 a 48. O batismo de novos convertidos. Vamos mais uma vez o batismo realizado imediatamente em resposta à nova fé. Concluindo as obras do reino de Deus, continuam presentes no meio da igreja primitiva, através da vida de pessoas como Cornélio, o centurião temente a Deus, que ajudou a Pedro a entender que o evangelho não seria somente para os judeus, mas sim para toda a criatura nos 4 cantos do mundo. Não há mais divisões, placas, nacionalidades, limites para o poder de Deus agir. Para o reino de Deus agir. Para o reino de Deus não influenciar as pessoas que ele não possa usar. Vou ler novamente esse final. Não há mais divisões, placas, nacionalidades, limites para o poder de Deus agir, para o reino de Deus não influenciar pessoas que ele não possa usar. Então, estamos aqui com o comentário do capítulo 10 de Atos. Louvemos a Deus por tudo que temos estudado. Qualquer dificuldade no estudo, falta de entendimento, alguma palavra que eu disse que não foi correta, procurem a apóstola Rai Nascimento, porque o próprio Jesus nos ensina que quando alguém erra, e nós sabemos que ela errou, nós vamos à pessoa que errou. Não fazemos comentário com outras pessoas. Se faz isso, está em pecado. E a finalidade do nosso estudo é justamente nos tirar do pecado, porque onde há o entendimento da palavra, claro que há uma lavagem
uma limpeza na mente, no corpo, no espírito. Então, de maneira nenhuma, nós vamos sair dessa obra maravilhosa de limpeza, de santidade com a palavra, porque se a gente começa a murmurar, falar que o vídeo não estava legal, que o assunto não estava correto, sem falar primeiro a pessoa que estava fazendo errado, quem está fazendo errado, no caso, se você encontrou erro no estudo, foi a apóstola Rai, porque ela que faz todas as lições, ela que prepara tudo e a ela tem que ir cada um que achar os erros. Comentários da vida de um irmão com outros irmãos é pecado. Jesus ensinou ir ao irmão e falar com o irmão que errou. E eu aceito qualquer conserto, porque eu sei que Deus me tem aqui para cada dia mais eu ser santa. E não tem santo se não tiver humildade para receber ensinos de qualquer pessoa que estiver falando da parte de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, com todos os líderes de células e componentes de células do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.